Tudo Santos! Saudações alvinegras! Aqui são os meninos de Fora da Vila mais uma vez. Eu sou o Carlos Zucchi e hoje vou trazer para vocês a nova contratação do Santos. Vamos falar sobre Bryan Angulo, centroavante equatoriano que chega ao time da Vila. Começa agora! Pessoal, quem é Bryan Angulo? Por que esse cara chegou? E, cara, droga, é o Bryan. Como que funciona tudo isso? Para quem não conhece, o Bryan Angulo é um jogador que ele veio para o Santos agora, acabou de chegar. Ele assinou o contrato até junho de 2023. Então ele rescindiu com o Cruz Azul do México. Então ele encerrou o contrato dele lá e chegou por um ano contrato com o Santos. Então, se ele for bem, provavelmente vai ter um interesse mútuo em renovação. Se não for, o Santos fica só um ano aí com o jogador para ver se vai dar certo. Se não vai, não dando, é dispensado e a gente não precisa se preocupar mais com isso. O que ele falou logo de cara? Ele falou que está muito contente, com muita vontade, que a expectativa de chegar a um clube grande como o Santos, com a história que tem, ele ficou muito feliz e muito motivado quando soube que o Santos queria trazer esse jogador. E daí ele fez o possível para poder estar no time. Então ele foi conversar com a diretoria do Cruz Azul, ele foi conversar com o treinador do Cruz Azul para ele poder sair. O treinador não teve problema, liberou, a diretoria deu uma segurada, afinal, fez o investimento para trazer o jogador e depois o jogador sai assim, mais ou menos de graça. Não sei se teve um acordo para ficarem com partes da porcentagem, alguma coisa, não foi declarado nada, não foi informado nada disso. Mas o que disse Bryan foi que a verdade é que ele está muito feliz de estar no Santos. Ele nasceu em Guayaquil, tem 26 anos e foi revelado pela Rocafuerte. Ele tem 1,82 de altura, então ele vem para suprir uma necessidade que o Fabian Bustos tinha colocado de ter um jogador mais forte, mais alto. E pelo que eu vi, que eu dei uma olhada em alguns vídeos aqui, realmente ele é mais forte, mais alto é óbvio, porque ele tem 1,82 e o Marcos Leonardo 1,74. Mas ele é mais forte fisicamente, ele parece ser um centroavante um pouco mais parrudo. Mas tem uma certa velocidade e uma certa habilidade, pelo que eu vi nos vídeos, tá? Então, já vamos chegar nessa parte da análise. Ele foi destaque nas categorias de base do Rocaforte e daí ele foi contratado pelo Emelec. E lá ele começou a carreira profissional dele em 2014. Emelec é do Equador. Ele se destacou muito. Em 2019 ele foi para o Cruz Azul do México depois do Santos tentar a contratação dele. O Santos tentou a contratação dele em 2019, quando o Sampaoli pediu pelo Bryan Angulo, e ainda era a época do Pérez, Deus que me perdoe, e estavam pedindo 26 milhões de reais por 70% do passe dele, coisa que o Santos achou muito e não fez investimento. E 6 meses depois ele foi vendido para o Cruz Azul por 5 milhões e meio de dólares, que dá 20 milhões de reais. Então o Santos ia tentar contratar ele por 26, o Cruz Azul acabou contratando por 26 meses depois. Ele não correspondeu às expectativas iniciais, foi emprestado a Tijuana do México, e em 2020 jogou pelo Tijuana, e agora acabou saindo de graça e vindo para o Santos. O que está falando é que o Santos vai gastar cerca de 500 mil por mês pagando salário dele, que ele está vindo para ganhar menos, e parte das luvas. A luva é aquele valor que o jogador assina quando recebe quando assina o contrato. E as luvas seriam parceladas nos salários. Então acaba dando 500 mil por mês porque está dividindo aquele valor de assinatura junto. E é uma indicação que aparentemente foi o plano A do Bustos. Então, quando indicou o centroavante, ele indicou o Bryan Angulo e o Santos acabou trazendo a primeira opção das escolhas do Bustos ali, pelo menos nessa posição, né? Já que a gente não conseguiu trazer o Byron Castilho, lateral direito e ponta, que era uma das primeiras opções, o Martínez, ponta esquerda. Então, assim, alguns jogadores que o Santos tentou e que as negociações não foram para frente, essa parece que deu certo, que era uma das primeiras opções aí do treinador do Santos. Ele é um jogador que tem sido convocado para a seleção, mas tem sido reserva e pouco tem entrado em campo, então não é uma coisa que, assim, ele não é um destaque da seleção, ele faz parte do grupo. E ele está vindo para o Santos para tentar ter mais espaço e para ser convocado para a Copa do Catar no fim do ano, porque ele está no grupo aí da seleção, o Equador se classificou para a Copa, então ele quer ver se aqui ele tem mais espaço do que lá no Cruz Azul, para de repente ele garantir
uma classificação, uma convocação para a Copa do Mundo de 2022, que esse ano vai ser no final do ano e não no meio do ano, tá? Por causa das temperaturas no Catar. E ele foi campeão nacional tanto no México quanto no Equador, então é um jogador vencedor, que é uma coisa assim que a gente fala, né, que o jogador tem que ser vencedor, tem que ter assim o espírito de ganhar, de entender isso para trazer uma cultura vencedora para dentro do time. Ele é a nona contratação do Santos da temporada e a quarta após a eliminação no Paulista. Então, no ano, o Santos tinha anunciado o Bruno Oliveira, o Eduardo Bauerman, o Ricardo Goulart e o Auro. E agora, depois da eliminação no Paulista, confirmou o Michael, né? Foi antes da eliminação do Paulista, mas não podia jogar, então veio o Michael. Chegou o William Maranhão, Rodrigo Fernandes, volantes, o meia Jojan Júlio e agora o Brian Angulo. O Brian Angulo tá empolgado, tá afim, é uma coisa que a gente estava precisando, né? O Santos estava precisando de um jogador que viesse com para encorpar o elenco, sabe? Eu gosto muito do Marcos Leonardo, eu acho que o Marcos Leonardo tem faro de gol, joga para frente, busca fazer gol, tem categoria, qualidade, mas depende também do estilo do treinador. Se o treinador levanta que precisa de um jogador com determinadas características, você tem que dar essas ferramentas para o treinador, porque daí o treinador consegue armar um time melhor, mais com a cara dele. E pela análise que a gente fez do Bustos, uma das coisas que dá para notar é que o treinador ele precisa desse centroavante até para brigar por bola aérea, no meio, sabe? Quando o zagueiro ou o goleiro tem que dar chutão, é um jogador que acaba fazendo essa função de escorar a bola, ajeitar para outros jogadores, para o Santos conseguir ficar com essa posse de bola, ele arma um esquema para esse tipo de jogo, ele é o jogador que precisa de um pouco mais de força, e falando especificamente das características do Angulo. Nas últimas temporadas, em 2019 ele fez 21 jogos, 18 foram como titular e fez 9 gols. Então, de 18 jogos como titular, 9 gols. Bacana, um gol a cada 2 jogos é uma média muito boa para um centroavante. Em 2019 e 20, né, temporada 2019-2020, ele fez 22 jogos, só 9 como titular e 4 gols. A média ficou um pouquinho abaixo, que não é ruim também. Em 2020 a 2021, 19 jogos como titular de 37 que ele fez, e foram 10 gols. Então também está tentando manter uma média próxima ali. E 2021 e 22, 19 jogos como titular, 5 gols, a média caiu bastante, mas aí a gente entende também o momento, que às vezes o jogador não está sendo titular e mantendo essa performance. E o que é interessante de ver o jogador, e daí eu fiquei vendo vídeos dele para poder trazer material aqui para a gente poder falar, é que ele é um centroavante, cara, que é centroavante, centroavante. Então, se você for ver o mapa de calor dele, ele joga quando está defendendo ali mais ou menos no meio de campo, no círculo central, e quando o Santos está atacando, quando o time está atacando, você vê que ele fica ou ali na intermediária ali daquela marcação dos zagueiros, ou lá na frente mesmo dentro da área. E daí às vezes tem um pouquinho fora da área pelos dois lados, mas o foco é mais lá na frente. E através dos vídeos que eu vi, o Brian Angulo, ele é um jogador que busca o ataque, busca o gol. Eu achei isso muito legal, que é uma característica que normalmente os centroavantes sul-americanos possuem, né, assim, de tentar o chute, tentar a frente, jogar para frente, e ele tem muito disso, pelo menos no vídeo, né? Então são vários lances. Tem lances de gol e lances que não foram gols, de algumas boas jogadas, inclusive de passes dele. E os passes dele normalmente são para frente, são verticais. Então, quando tem um jogador se movimentando para frente, ele costuma lançar, ele costuma enxergar o jogo para poder fazer essa movimentação para frente. Ele é um jogador que tem alguma velocidade, tem alguma habilidade, ele não é um craque, mas assim, também não é um cara que só vai ficar na frente brigando, como a gente já teve centroavantes no passado, né? Agora não, o jogador tem que ser mais versátil. E ele parece ser esse tipo de jogador, um jogador que ataca mais, que é mais agudo, que busca o gol, que faz chutes buscando o gol e jogadas para frente, buscando o gol, que é uma coisa que às vezes a gente sente falta, né? A gente vê o jogador dominando, girando e começa a dar os nervos. Então, pelos vídeos, ele é esse jogador mais incisivo, que busca mais à frente, que pode trazer um algo mais diferente. Eu vejo ele como complementar ao Marcos Leonardo, sabe? Então,
Se por necessidade precisar dois atacantes, a gente pode deixar o Marcos Leonardo um pouco mais solto para poder se movimentar junto com ele. Se, dependendo do jogo, precisa de mais mobilidade e velocidade, é melhor para o Marcos Leonardo. Se você precisar mais desse jogador que vai ser uma referência em disputar bolas e precisa da força, dessa questão incisiva, vale mais a pena pôr o Angulo em jogo e dar opções para o treinador, né? O importante é você que o treinador tenha opções para ele poder também variar. O jogador não está bem, você colocar o outro, que é uma coisa que a gente sempre falou desde o ano passado, né? No primeiro semestre a gente não tinha opções, a partir do segundo semestre a gente começou a ter mais opções, e aí com a entrada do Carille, ele começou a ter algumas opções, coisa que o Santos não tinha no primeiro semestre, que era triste de ver, né? O Santos não tinha que mudar. Sabe? A gente fala, precisa mudar, mas por quê? Aí começou a ter algumas opções e agora o Santos tem mais opções, né? Então, inclusive, estão cogitando vários jogadores do Santos para serem negociados para aliviar a folha, e também porque o Bustos falou que ele trabalha com um limite de 30, 32 jogadores no máximo no elenco, e o Santos está com por volta de 40. Então, já teve jogadores que têm idade de sub-20 desceram para sub-20, tem outros jogadores que devem ser emprestados, e talvez tenha jogadores que sejam até negociados, seja vendidos, sejam com contrato rescindido para poderem procurar outras propostas em outros times e o Santos economizar. E parece que um dos nomes aí que está nessa lista é o do Jobson, então parece que o Jobson talvez não jogue mais pelo Santos, pelo menos não estaria nos planos de Fabian Bustos. Vamos esperar para ver se essa informação se confirma. E tem sido falado que parece que nem o Marcos Guilherme vai ter renovação, né? Que o Marcos Guilherme estava emprestado até o meio do ano. Em teoria, o Santos tentaria uma prorrogação de empréstimo até o fim do ano. Se não me engano, o contrato dele acaba no fim desse ano e daí ele poderia assinar com o Santos já de graça no fim do ano. Parece que nem o Marcos Guilherme está mais nos planos. O Bustos tem usado mais o Lucas Braga, né? E daí, por consequência, o Santos acaba economizando o dinheiro dos salários desses jogadores. Mas vamos ver o que se espera. Espero que o Brian Angulo venha com vontade. E droga é o Brian. Por que isso? Cara, para quem assistiu Velozes e Furiosos, é fã da franquia, entende um meme, né? Mas o que acontece é que tem uma chegada dele nos filmes que todo mundo vê um carro chegando até que alguém fala, droga, é o Brian. Ele chega e sai do carro, assim, todo, nossa, meu momento, cheguei, sou fera, sabe? Mas é o Brian. Esse meme é um bom meme para quem conhece e é fã da franquia. Então, o Santos anunciou com esse vídeo, tá? A chegada dele. Eu vou pôr para vocês o link na descrição. E, galera, que Brian Angulo seja muito bem-vindo, que a gente possa trazer, que ele possa nos trazer alegrias. Ele chegou prometendo muitos gols, ele chegou falando que está feliz, que está motivado, e eu acredito que para conseguir uma vaguinha na Copa, o cara vem motivado mesmo, então que venha com essa motivação, que o Bustos aproveite o jogador que ele pediu e aprovou, e que pelo visto era a opção A, era o plano A do treinador, e que a gente consiga crescer como time, ter opções, dar opções aí para o treinador poder trabalhar. Galera, obrigado para você que acompanha o nosso trabalho. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, chamem mais torcedores do Santos para acompanhar nosso trabalho e a gente se vê na sequência. Um grande abraço para vocês e para cima deles.